Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, paz, oração e união a todos os que estão participando conosco. A paz do Senhor, irmã Ana Júlia. Paz, Senhor, irmã Camila. Paz, Senhor, pastor. Glória a Deus. Então, este é um programa do Ministério Restauração, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem por presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e por superintendente da juventude, pastor Adriano Licidoni. Na diretoria de comunicação, nós temos o pastor Paulo Roberto dos Santos e na frente da juventude, da sede, nós temos o presbítero Bruno Beltrame. Glória a Deus. E como já está no banner, não é mesmo, irmã Ana Júlia? Nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho aos jovens. Vamos ler primeiro a Timóteo? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 6:11. Vamos ver um pouquinho do que está escrito. Nós estamos aqui com uma participação, está nos honrando com a sua presença, pastor James. Dispôs um tempinho para nós. Pode ler? A palavra de Deus nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Glória a Deus. Em um retiro, o pastor James ministrou para nós de como nós, em meio à rotina, em meio a tudo que nós vivemos, tudo que um jovem, conflitos, enfim, que um jovem passa, a nós continuarmos buscando, permanecermos firmes, constantes e abundantes na obra de Deus. E hoje, então, assim como ele ministrou já em nosso retiro, nós gostaríamos, pastor James, que o Senhor nos desse um conselho para essa juventude que está sedenta, glória a Deus. De tantas, nós vemos, irmãos, que agora é tudo online, é tudo, preenchendo tempo, você sai de uma reunião, já tem que ir para outra, daí vai um culto aqui, uma vigília online ali. E são coisas que tomam a nossa rotina muitas vezes e nós não cuidamos a nossa vida espiritual. Às vezes nós só estamos dando e nós não temos aquele momento de intimidade com Deus. Às vezes nós estamos ali que nem Marta, trabalhando aqui, trabalhando ali, esquecemos de ser como Maria e estar aos pés de Jesus. Como Maria e estarmos aos pés de Jesus. Então hoje nós vamos escutar um conselho do nosso pastor que passou pela fase em que nós estamos passando e hoje ele vai deixar um pouquinho mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Já posso falar já? Claro, tens total liberdade. Então tá, paz do Senhor, irmã Camila, irmã Ana Júlia, paz do Senhor a todos os nossos irmãos videologados. É um privilégio estar aqui com os irmãos, irmãos e irmãs. E realmente, irmã Camila, esse assunto é um assunto bem atual, A irmã Ana Júlia falou a questão também da Marta, Maria, que Marta estava com tantos afazeres, no entanto não tinha tempo para estar aos pés de Jesus. E a Bíblia nos mostra um versículo muito importante que nos fala de remir o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. Eu estava dando uma olhada neste verbo, remir o tempo, lá no original grego, eu gosto eventualmente de dar uma olhadinha ali no detalhamento desse termo, E esse termo remir, ele se traduz como resgatar. Então, e é exatamente o que nós estamos hoje precisando estar atentos, Por quê? Porque o mundo ele tem procurado tirar o nosso tempo. Então, a pessoa nasce, com todo o tempo dela disponível, vamos dizer assim. Com o tempo, ela vai então adquirindo responsabilidades, ela vai entrando em contato com o mundo, ela vai desenvolvendo a sua mente, E aí ela começa
a entrar em contato com o mundo. Em pequenas coisas. E o mundo, desde quando a pessoa é criança, ele vai começando a conquistar o tempo daquela pessoa. Então vejam, existem coisas, né, vamos dizer assim, existem tempos, né, existem períodos que nós precisamos estar no mundo, né, precisamos estar em contato com o mundo. Por quê? Porque precisamos nos alimentar, né? A gente precisa se vestir, precisa estudar, ter uma profissão, né? Mas a Bíblia nos mostra que os dias são maus. Então, por que ela nos fala isso? Remir o tempo porque os dias são maus. Porque justamente quando os dias são maus, nessa estratégia que já está implícita em tornar os dias maus, está em um mundo retirar o tempo todo nosso. E é exatamente por isso que os dias são maus, né? Porque quanto mais distante o mundo está de Deus, as pessoas estão com Deus, vamos fazer um errinho de português aqui, né? Mais mal eles ficam, né? Mais mal, né? Pior eles ficam. Então vejam, exatamente em virtude dos dias serem maus, nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse entendimento. Eu tenho que remir meu tempo, eu tenho que tirar ao máximo do mundo o tempo meu que está lá. Então, qual é o máximo de tempo que eu posso tirar do mundo? Muitas pessoas dizem o contrário, né? Qual é o máximo de tempo que eu posso estar no mundo, né? E qual é o mínimo de tempo que eu posso estar para Deus? Mas a nossa mentalidade tem que ser o contrário. Ao contrário, qual é o máximo de tempo que eu posso estar com Deus? E qual é o mínimo necessário e indispensável para eu estar no mundo? Então, isso é remir o tempo. Eu tenho que arrancar o meu tempo do mundo. Quanto tempo que nós gastamos em compras, em noticiários, em sites, em mídias de comunicação? Quanto tempo que nós estamos gastando lá? Será que isso é necessário mesmo? Será que Deus não está nos chamando para resgatar esse tempo que está lá, sem resultados, né? sem um fator produtivo? Então Deus nos mostra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é uma grande realidade. Nós temos que aproveitar o tempo. Marta tinha muitas coisas para fazer, mas veja, as coisas que não eram indispensáveis naquele momento. Mas Maria soube o que era o melhor para ela naquele momento. Naquele momento, o melhor para ela era estar aos pés de Jesus. Era a sua oportunidade ali. Daqui a pouco poderia passar essa oportunidade, mas ali era a oportunidade dela. Ela abraçou a oportunidade. E interessante, irmã Ana, que a Marta se escandalizou, né? Sim. A Marta achou que Maria estava errada. E essa é a visão de uma pessoa que está envolvida com o mundo. Ela imagina que aquele tempo que ela está no mundo é necessário. E ela não se dá por conta de que muito daquele tempo que ela está no mundo está impedindo ela de estar aos pés de Jesus, que é o mais importante. Então a gente tem que ter nossa mente renovada. E por isso que o apóstolo Paulo escreve: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começando desde o princípio, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso tomar forma do mundo. Eu tenho que renovar a minha mente. Aí eu vou conseguir experimentar essa vontade de Deus. Pastor, e às vezes nós somos jovens e a rotina do jovem ela tende a variar muito. Uma hora nós estamos ali só no ensino médio. Passa tempo, começa a faculdade, a gente tem que trabalhar e daí conciliar isso. Como que um jovem consegue continuar conciliando a rotina de estar com Deus, ter um seu devocional com Deus, com as atividades do mundo? Como nós conseguimos, o senhor, um conselho para os jovens conseguir tirar esse tempo para Deus? Excelente.
né? Excelente questão, irmã. Eu vejo o seguinte, todo contato com o mundo, ele é desgastante, todo contato com o mundo. Todo contato, mesmo que a pessoa que está no noticiário, está no noticiário, mas ali ela está na internet, ou passou a ler 15 minutos na internet. É necessário muitas vezes a gente ter uma ideia, né, das notícias, mas aquilo ali desgasta. Uma vez um irmão, né, falou comigo uma coisa que eu nunca esqueci. Né, ele tinha televisão em casa e ele tinha aquela coisa, vou ficar na televisão, só estou olhando a televisão, só o noticiário, né, só o jornal e tal. E aí um dia Deus mostrou forte para ele assim, disse, o que tu está vendo aí no noticiário? E aquilo ali deu um estalo nele, sabe? Ele disse, eu estou vendo o que o diabo faz. Então, grande parte do noticiário que ele estava assistindo eram crimes, eram coisas erradas, né? Imoralidade, violência, né? Grande parte. Então ele diz assim, que coisa, eu nunca tinha me dado conta disso. O que a gente passa assistindo grande parte do tempo como se fosse uma coisa boa é o que o diabo faz. Que coisa, né? Então eu vejo, sim, sempre eu só perceber isso aí vai começando a entrar na pessoa. E aí ele tirou a televisão de casa, né? Esse irmão é um irmão italiano, né? Ele é advogado, né? Então a vida inteira dele, aquilo ali, imagina, acho que desde que ele, não sei de que idade, né? Ele tinha aquela rotina e quando ele ouviu, entendeu aquilo ali, ele tirou a televisão de casa justamente para limpar a sua mente, né, daquilo que estava prejudicando. Então, existe esse aspecto, né, que a gente precisa tirar de nossa mente tudo aquilo que está ocupando um tempo que é precioso para Deus. Então eu preciso, o máximo que eu puder estar livre para Deus, melhor. Só que existem coisas, né, que a gente precisa se dedicar. Por exemplo, o estudo, né? Então o estudo, eu tenho que estudar, né? E eu tive a oportunidade de completar o ensino fundamental, hoje ensino fundamental, na época, primeiro grau. Na época, né, antigamente, né? Parece que a gente é velho agora, né? Então era o segundo grau, né, ensino fundamental, ensino médio, né, o antigo segundo grau. E faculdade. Então veja, o que acontece, irmãos? Quando a gente está em contato com o mundo, mesmo que não seja uma coisa ruim, tá? Mesmo que não seja uma coisa ruim, faculdade, por exemplo, não é uma coisa ruim, né? Eu estudei na área de veterinária, medicina veterinária, então era até uma coisa bonita, os animais e tal. Só que aquilo ali vai ocupando um espaço de nossa mente. Ocupa um espaço. Então, uma parte da minha mente que poderia estar ocupada com Deus, não está ocupada com Deus, está ocupada com o mundo, embora não seja uma coisa pecaminosa, uma coisa necessária. Então, veja, o que acontece, irmãos? Simplesmente, né, por estarmos com esse espaço ocupado pelo mundo, a gente tem um desgaste espiritual muito grande. Né? E a Bíblia não condena isso, né? Filipenses 4:8 nos mostra tudo que é bom, se algum proveito há, se alguma virtude existe, nisso culpai os vossos pensamentos. Então, Deus mesmo, né, aprova isso, né, mostra isso, que a gente tem que ocupar a mente. Agora, tudo que é do mundo, embora não seja pecaminoso e seja necessário, nos traz um desgaste. Então, veja, irmãos, o que eu aprendi assim com o tempo, né? A gente tem que ter um compromisso. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Segundo grau, né, ensino médio, né, ou fundamental, ou ensino superior, pós-graduação, seja o que for, eu preciso ter um compromisso com Deus. Então, a minha mente, embora aquilo ali talvez não seja pecaminoso, mas a minha mente, ela está ocupada com coisas do mundo. Isso aí me conecta com o mundo, querendo eu ou não. Então veja, uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida, né?
é de ter um dia por semana, pelo menos um dia de jejum. Então toda semana, eu creio que 40 anos mais ou menos. Eu tenho um pouquinho mais de 40 anos. Não chega a 40, né? 30 e poucos anos que todos os sábados, né? 30 e poucos anos que todos os sábados, pelo menos o sábado, eu tiro para orar e jejuar. Se eventualmente algum sábado não posso, estar viajando, fica pesado, tem que dirigir e tal, eu antecipo ou postecipo, né? De outro dia de semana, mas no mínimo um dia por semana. E o dia que eu escolhi é sábado, assim, para ser aquele dia que de forma alguma a gente fuge desse compromisso. Então se tornou isso uma rotina. Então, quando a gente estava ali na faculdade, né, em cursos no centro de Porto Alegre, né, terminava o curso, eu ia direto lá para a igreja orar, né? O pastor Humberto, uma época pastoreou uma igreja ali bem no centro, né, bem na frente da URGS, da Faculdade de Economia, de Direito, né, perto do Biociências, né, que é o prédio mais conhecido da medicina, mas é aplicado para todos os cursos de biomédica, né? Então, todos os sábados eu estava lá. Uma época eu fazia cursinho, né, no pré-vestibular, quando eu entrei na faculdade. Às vezes tinha aula sábado de manhã, saía da aula e ia para lá, em jejum. Durante toda a vida, quando fui, depois de formado, né, como oficial do Exército, eu tive, né, sempre tive que morar no interior, né? Então sempre sábado, teve uma época que sábado eu tinha um curso, né, eu morei em Santa Rosa, era oficial no 19º RCMEC, e aí eu tinha que ir fazer um curso teológico que eu fazia lá em Santo Ângelo. Então sábado eu ia para Santo Ângelo, passava o dia lá no curso. Então naquele tempo eu jejuava no domingo. Então o final de semana era esse, era bem simples, né? Sábado ia para o curso, aí eu pegava o ônibus, não tinha carro naquela época, nós só tinha uma bicicleta meio ruinzinha ainda. Aí eu ia de ônibus, chegava lá, tinha um supermercado e já comia um sanduíche lá, já era sagrado, né? Ia para o curso teológico, saía do curso, voltava para Santa Rosa, e aí no domingo passava o dia inteiro na igreja. Já era certo. E lá naquele tempo, né, era um outro ministério, e o pessoal não tinha muito hábito de jejuar, eu acho que não tinha esse costume, né? Então às vezes ficava só eu dentro da igreja, né, e os irmãos fazendo churrasco no pátio. Então entrava aquele cheiro de churrasco dentro da igreja, né? Mas eu ficava o dia inteiro ali orando e jejuando, porque era a forma de subsistir com graça de Deus. Mas a gente morava em casa na Vila Militar, né, casa de oficiais, compartilhando a casa com oficiais ímpios. Então, para a gente ter essa graça de Deus, essa autoridade de Deus, a gente tinha que ter esse compromisso, né? E dia de semana, como é que eu fazia? Quando eu estava lá, eu chegava em casa, morando com ímpios, né? Não tinha um ambiente cristão dentro de casa. Embora, claro, no meu quarto, todo mundo respeitava os seus quartos, cada um no seu quarto. Me dava bem com eles, amigos, enfim, pessoas queridas, mas pessoas que tinham uma inclinação carnal muito forte, né? Pessoas que eram pessoas do mundo, né? Então o que eu fazia? Eu chegava em casa, tomava banho, sempre, e essa era a minha rotina, tomava banho e ia para a igreja. Né? Descia um lombão lá, eu acho que levava uns 20 minutos, né, caminhando. Aí eu chegava na igreja lá, entrava, se a igreja estivesse fechada, eu pegava a chave com um obreiro que morava ao lado, né? Se não tivesse como abrir a igreja, eu orava no porão da casa dele, né? E se não tivesse como orar no porão, eu orava na casa de um sargento que era crente. Então eu já chegava lá, então sempre ele já sabia, né? Eu ia orar, Sargento Carlos, né? Então ele já sabia, né? Chegava lá, a gente ficava 1 hora orando, a gente entrava, ele já 1 hora orando. Então sempre isso era uma rotina. Então na faculdade, né, a gente tem que arranjar um jeito. Então muitas vezes o que eu fazia?
Quando eu chegava da faculdade, eu já dobrava o joelho. Chegava em casa, pá. Porque depois começa a fazer uma coisa e outra, se vai o tempo, daqui a pouco se foi, né? Então dobrava o joelho e vai. Ou antes de sair. Né? Então é incrível assim, como faz diferença. E eventualmente, quando eu ficava não é despercebido, né? Desapercebido, ficava Desatento. Sem aquele compromisso, né? Eu sentia forte na minha vida assim, o prejuízo, né? Então é incrível, irmãos, é incrível assim, como o tempo que você dedica, levante meia hora mais cedo e ore, fica orando, né? De noite, tire uma hora orando. Então, se a igreja ora junto, vá para a igreja orar, porque é importante isso. A gente começa a orar com a igreja, daqui a pouco a gente continua orando naquele ritmo, né? Então, a rede mundial, a Vale da Oração, se Deus quiser, depois da minha participação, vou estar indo para o Vale da Oração. Aquilo ali já fica uma coisa gostosa, né? A gente sempre vai lá. Então, mesmo o dia que a gente não vai, a gente sente aquele compromisso, porque naquele horário a gente está orando. Então, quando a gente forma esse hábito, né, quando a gente não cumpre aquele compromisso naquele horário, a gente sente falta. Então, esse é o poder do hábito, né? A gente estabelecer uma prioridade, estabelecer um método, né, para a gente se manter naquilo ali. Se você não tem um método, se a gente não tem compromisso de orar meia hora por dia, uma hora por dia, uma hora e meia por dia, o dia que você não ora, você não percebe que não orou, né? Agora, se você tem o hábito, opa, não orei, ai, olha só, tinha que orar uma hora, orei só 20 minutos ontem, eu tenho que orar mais hoje. Então, o hábito, aquele compromisso, faz a gente perceber, né? Tem um parâmetro para mostrar se eu estou bem ou estou mal. Então é fundamental isso aí, ter este hábito, né? Ter estes princípios. Então, na minha vida eu adotei isso, né? Pelo menos um dia de jejum e oração por semana, sempre, né? E um tempo mínimo de oração. Então, procurar ou à noite ou de manhã cedo, né? Mas sempre estabelecer um tempo para orar. E é incrível, irmãos, quando vocês começarem a fazer isso, se você não faz ainda, a diferença que você vai sentir na sua vida espiritual. Não só na vida espiritual, mas também na vida do dia a dia, dos estudos, relacionamentos, né? É impressionante, é impressionante. O compromisso com Deus, ele reflete em todas as áreas da vida. Um ponto, pastor, que eu achei muito interessante, que o senhor estava falando, é que o senhor tirava um dia para Deus e se desligava de tudo. E hoje nós podemos perceber, assim, muitas vezes isso até acontece conosco mesmo, que nós jejuamos no serviço e muitas vezes achamos que só aquele jejum na semana, corrido, se preocupando com tantas outras coisas, não é nada comparado como um dia em especial para Deus. Com certeza. Porque muitas vezes nós, jovens, a grande maioria é muito envolvida na obra de Deus, na casa de Deus. E mesmo que nós estejamos a secretaria, talvez você seja um tesoureiro, talvez, sabe, você está envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus. Mas muitas vezes, irmã Ana Júlia, nós descansamos nessa parte, porque não é que nós estamos envolvidos com a obra de Deus que nós estamos dedicando o nosso tempo em especial para Deus. Exatamente. Nós ficamos dando, e nós não buscamos ter um encontro com Deus e tirar um dia em especial. Exatamente. Então, às vezes a gente corre o risco assim, do hiperativismo, né? do hiperativismo. Eu tô na correria, tô na correria e daqui a pouco a gente não ora mais. Então veja, Jesus mesmo nos mostra isso. Houve momentos que ele disse assim, ó, convidava os seus discípulos para estarem a sós com ele. Jesus estava o tempo todo com os discípulos, né? Só que havia momentos que os discípulos estavam tão cansados que Jesus convidava ele para estarem a sós com ele. Passar a noite no monte, a sós.
Então, esse momento a sós com Deus nós precisamos ter. Eu diria até o seguinte, irmãos, o ideal para nós, é uma coisa que eu tenho buscado nos últimos tempos sempre tenho buscado isso, de além do dia de oração e jejum, tirar pelo menos um final de semana por mês para fazer um retiro de 2 dias, retiro de final de semana. E é impressionante, irmãos, como a diferença que há nesse período, porque eu fico lá um dia inteiro, eu me esqueço de tudo, me esqueço de alimentação, me esqueço de compromisso, me esqueço de horário. É o dia inteiro orando, lendo a Bíblia. Então aquilo ali renova a nossa alma, né? Renova o nosso espírito. Então a gente vai, não num compromisso assim de ser obrigado, né? Alguma coisa compulsória, mas identificando o benefício que aquilo ali traz para a nossa vida. Então, de tempos em tempos, tira um final de semana inteiro de retiro. Imagine você, irmão, que é solteiro. Né? Eu sempre falo, irmã Camila e irmã Júlia, que o grande problema do jovem, e eu falo isso porque eu sei que eu fui jovem. Sou jovem ainda, né? Mas eu já fui mais jovem, né, do que eu sou. Né? E eu vejo o seguinte, irmãos, qual é o grande problema do jovem? Qual é o grande problema do jovem? É falta de oração. O jovem está ali com um monte de problema, está lá desanimado, está cansado, está choroso. Vai ver, irmão, falta de oração. Porque quando a gente ora, a gente se renova. Veja, o jovem não tem compromisso com esposa, não tem compromisso com filhos, não tem compromisso em manutenção de uma casa. Muitas vezes até na igreja ele não tem tanto compromisso na igreja, né? Ele está lá, participa da juventude, das escalas, enfim. Mas olha quanto tempo que ele tem ainda. Até mesmo no trabalho, quem sabe, não tem aquela cobrança no trabalho, né? Porque a pessoa depois que entra no mercado de trabalho é aquela cobrança do patrão, né? Tem que correr atrás, tem que fazer tudo. Então é aquela preocupação. Agora muitas vezes o jovem não tem. Então o que ele tem? Tem a pressão da juventude. É a pressão da juventude, as emoções dele, né? Tudo isso está muito forte na vida dele. Agora, quando ele se dedica para a oração, né, e começa a orar e começa a sentir Deus na vida dele, irmão, é incrível. Todos os problemas desaparecem, né? Porque grande parte dos problemas da juventude estão onde? Estão nas emoções. Grande parte dos problemas da juventude não são emoções. Não é um problema real. Não é um problema... mas se não acontecer isso aqui eu vou morrer. Não vou ter o que comer. Não. Uma grande parte dos problemas da juventude são emocionais. Grande parte. Se ele pensar assim racionalmente, assim, que problema que eu tenho? Pois é, que problema que eu tenho mesmo? Uma vez estava um pastor da Noruega estava falando, que ele, quando saía da igreja, dando aconselhamentos, né, ele saía da igreja com um monte de problema. O pessoal falava e tal, e as pessoas falam com emoção, né? Cada um que vem falar com um conselheiro tem o maior problema do mundo, né? Então imagine, o pastor que está aconselhando, ele passou o dia inteiro ouvindo os maiores problemas do mundo, porque para cada pessoa o problema dele é o maior do mundo. Então conta com aquela emoção, com aquela angústia. Aí o pastor, ele disse que saía da igreja para casa, né? Ele mandava todos aqueles problemas que ficavam na mente dele, né? Mandava entrar no banco de trás do carro. Então entra aí. Diz que os problemas tudo entravam no banco de trás do carro dele, né? Ficavam lá conversando, blá, 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 se brigando entre eles e tal. Aí ele passava no terreno baldio, abria a porta do carro e jogava todos os problemas pro terreno baldio. Fiquem aí que amanhã eu pego vocês de volta. Aí chegava em casa assim com a mente limpa, né? Minha esposa, meus filhos, coisa boa, a gente tá aqui em casa e tal. E aí no outro dia ele passava no terreno baldio para pegar os problemas de volta, porque ele tinha que levar de volta para a igreja para resolver eles, né? Aí quando ele pegava os problemas de volta, disse que metade não existia mais, tinham se matado uns aos outros. Então ele contava isso para ilustrar, né, que grande parte dos problemas não são problemas reais, mas são problemas que estão na nossa mente. Então vejo,
E a Bíblia nos diz que o que a gente faz com a ansiedade? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, grande parte das angústias de um jovem vem da ansiedade, vem das emoções. Agora, se você começa a aprender a lançar as emoções diante de Deus, você começa a lançar o problema diante de Deus. Deus, olha só esse problema, Deus, olha só a minha miséria, a minha fragilidade para resolver isso aqui, para enfrentar. Olha como as minhas emoções, Deus, estão num turbilhão, eu não estou conseguindo gerenciar isso aqui, Deus. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, me perdoa, Deus, por esses sentimentos, me perdoa por essas coisas que me vêm no meu coração às vezes e tal. Derrama a alma para Jesus. Só que isso aí, irmãs e irmãos, isso aí não se faz em 15 minutos. A gente tem que ter tempo para orar. Então você começa a conversar com Jesus, começa a conversar com Deus. E você vai jogando sobre Ele a sua ansiedade, você vai jogando, você vai conversando. Aleluia, você vai interagindo com Deus, você vai entrando em comunhão com Deus. E aí o que acontece? Você chega num ponto que você coloca aquilo ali nas mãos de Deus. Deus, eu não estou conseguindo gerenciar esse negócio aqui. Minhas emoções estão um turbilhão. Olha só o que está acontecendo. E é incrível, irmãos. O problema emocional ele tem uma característica, sabe? Não sei se vocês já experimentaram isso na juventude de vocês, né? Na juventude que ainda está em curso, né? Ainda está em curso. Eu acho engraçado aquelas crianças, né? Crianças de 4 anos, assim, que começam a falar do tempo de crianças dela, né? Minha filhinha lá começa a dizer, no tempo que eu era pequenininho, eu fazia isso, fazia aquilo. Parece que foi um longo tempo atrás, né? Mas o que acontece, irmãos? O problema emocional, ele tem uma característica. Se você simplesmente comenta ele, parece que você está mexendo numa panela com barro no fundo, né? Acontece isso, não acontece. Você vai conversando com um, conversa com o outro, em vez de limpar, parece que fica mais turvo ainda, né? Mais turvo. Por quê? Porque as emoções são assim, a gente vai se mexendo e vai... E vai lembrando de mais coisas. Exatamente. Daqui a pouco... mas e daqui a pouco começa a se... E fala até o que não deve, né? Daqui a pouco se emociona e já diz uma coisa que não deve e tal. Depois se arrepende do que falou. Então, as emoções é uma coisa interessante, né? Sim. É um turbilhão, assim. E quando a gente consegue, irmãs e irmãos videologados, lançar diante de Deus isso aí, a gente fica limpo. É a coisa mais gostosa. É um peso. Eu me lembro, às vezes, chegado na faculdade, assim, ó. Imagina, eu entrei na faculdade com 16 anos. Adolescente, estava... eu acho que bem no meio da adolescência ali, né? Aí chegava lá, os colegas, alguns colegas já com 21 anos, eu achava uma velha, né? Uma colega minha que tinha 21 anos, mas que velha, como é que pode estar entrando na faculdade agora uma velha dessa com 21 anos? Né? Então o pessoal assim era adulto já, sabe? Tinha era uma vida assim tão distante daquilo que era a minha situação, né? De pureza, de desconhecimento assim da imoralidade, que eu não acreditava no que eu enxergava, assim. Até chegou um ponto que até fiquei pensando assim, mas será que na igreja a pessoa não faz isso e não fala? Sabe? Foi tão forte assim, aquele choque, aí eu comecei a estudar a Bíblia, aí eu comecei a ter convicção bíblica, né? Não, isso aqui é pecado, a Bíblia diz que é pecado, isso aqui é errado, a Bíblia diz que é errado, eu vou seguir a Bíblia, eu vou seguir a palavra. Então aquilo ali começou a me dar estrutura. Então, mas chegava às vezes em casa, né? Eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade. Aqui, se não são de Porto Alegre, né, a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem vários campos. Então tem o campus do centro, tem o campus de saúde, perto do Hospital de Clínicas, tem o campus do agronomia, que é uma faculdade de agronomia, a veterinária e depois o campus do Vale. Aí se entende, muitos chamam a veterinária, né, como se fosse o campus do Vale junto. Então às vezes eu chegava, né, pegava 2 ônibus para ir para lá, levava 1h e 15 minutos mais ou menos, em pé em cima do ônibus. Os ônibus cheios, né? Então às vezes tinha dia que ficava, era 3 filas em pé. Meu Deus. Era 3 filas em pé, uma fila em pé aqui, outra encostada no outro banco e uma no meio, né?
Então a gente ficava assim, achando um lugarzinho para ficar. Quando achava um lugar no pega-mãos, ficava feliz, né? Conseguia um lugar no pega-mãos aqui. Se não achava, aí se escorava nos outros e se segurava ali. Então, às vezes eu chegava assim em casa, né? Assim naquela luta, imagina, tentações surgiam, tanta coisa. E aí chegava assim momentos que eu disse, não, hoje eu não quero saber. Hoje eu não, acabou. Ficava lá, eu dobrava o joelho e vou ficar aqui até eu ficar meu coração limpo. E ficava lá 2 horas orando, mas assim, ficava até que eu chegava assim aquela glória de Deus, sabe? Aquela glória, assim, aquela língua estranha, aquela. E eu saí já limpo. No outro dia, eu parecia que eu estava em outro lugar. A faculdade era a mesma. Meus colegas eram os mesmos, tudo. O que tinha mudado? O que tinha mudado era eu. Ou seja, a autoridade de Deus na minha vida fazia com que eu conseguisse ter vitória em tudo. Então, o grande problema do jovem qual é? É a falta de oração. Esse é o grande problema do jovem. Quando os jovens todos começarem a orar, ter essa disciplina de oração, um tempo mínimo, um dia de jejum, no mínimo um dia de jejum por semana, isso aí vai dar-lhe uma autoridade espiritual, uma força espiritual tremenda na vida do jovem, né? A vida vai ser fácil, vai ser sem luta? Não. No mundo tereis aflições, né? Jesus disse, mas eu venci o mundo. Então é na oração, é nesse compromisso com Deus que eu assumo a vitória que Jesus já conquistou para mim. Aleluia. Glória a Deus, mas eu tenho que ter esse propósito, eu tenho que ter essa firmeza. Aleluia! E às vezes a gente olhava assim na faculdade, né? Quanta coisa. Porque a gente conhecia assim a nossa fragilidade, né? Só que eu jogava tudo diante de Deus. E eu me lembro que quando meu colega na formatura me chamou assim, ele fez elogios assim, eu fiquei impressionado. Porque eu não imaginava que eles me viam daquela forma. Ou seja, a forma como eles me viam, né, ele era um grande amigo meu, lá de Horizontina, né, chamou exemplo de pureza, de honestidade, que tudo, né, tudo que for bom eu quero que ele tenha. Uma coisa assim que emociona, sabe, até hoje. Hoje faz muitos anos que eu não vejo ele, mas alguns anos depois da faculdade eu contava com ele, amigo, assim. E até na última vez que eu encontrei com ele, fui na cidade onde ele trabalhava, casualmente estava trabalhando na mesma cidade. Aí, como é que tá, fulano? Ele, como é que tá? E aí, continua santo? Eu disse, continuo. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja, eu conhecia minha fragilidade, né? Só que tudo aquilo ali eu jogava diante de Deus. E Deus foi dando vitória, Deus foi dando graça, né? Deus foi sustentando. Então não é a gente, é Deus. Então, se é que Deus quem nos sustenta e a gente não aproveita isso, como é que a gente vai ter vitória? Então veja, Deus deu pra gente estratégias, Deus deu condições. Oh, glórias ao nome de Jesus. E você tem na sua mão, meu irmão, na sua mão, está no seu alcance. Pastor, estava lendo uma sinopse de um livro e me interessou algo que o senhor falou. E esse livro, o nome é Liturgia do Ordinário. E ele vai falar que às vezes nós esperamos tantas coisas, tipo um congresso geral, um retiro da juventude, para nós podermos falarmos com Deus e rasgar os nossos corações. Mas às vezes a gente esquece de Deus em casa. O senhor não estava esperando o evento, estava ali em casa, sua casa, o seu quarto. Ali a gente abriu o coração. Às vezes a gente espera algo tão grande, algo tão fora, algo extremamente grandioso, e algo tão simples. É algo que não está só à disposição da gente que está aqui em Porto Alegre, está à disposição de todos. De todos. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E o Espírito Santo de Deus está ali do ladinho, só exatamente. O que a gente tem que fazer assim, ó, o nosso modus vivendi, né, em termo latino. Ou seja, a nossa forma de vida tem que ser uma forma de vida de vitória. Então eu não posso esperar um dia para eu ser um vitorioso naquele dia. Eu tenho que criar uma rotina para que eu seja vitorioso sempre. Eu tenho que criar uma rotina para a minha vida. Eu tenho que orar. Entende? Por que a gente não morre de fome? Porque a gente criou uma rotina de alimentação. Vocês almoçam?
Sim. Vocês jantam? Sim. Mas o que é isso? Uma rotina. Uma rotina. Por isso que vocês não estão mortas ainda. Né? A gente criou uma rotina, rotina de alimentação. Bem alimentado. Né? Eu vejo, nós temos que criar uma rotina para a sobrevivência espiritual. Aquilo ali faz parte da minha vida, aquilo ali faz parte do suprimento das minhas necessidades. E um ponto da oração que o senhor falou, o senhor dizia que entregava tudo a Deus, tudo. E nós vemos, pastor, que há jovens que não sabem como orar. Que eles chegam, eles dobram os seus joelhos e eles têm vergonha de mostrar a Deus as suas misérias. E o que mais me impressiona, pastor, e o que mais me chama a atenção é o próprio Davi. Davi, ele, em cada oração, ele rasgava o coração diante de Deus, falava: Deus, está aqui o meu problema, tá assim, eu sou falha nisso. Irmãos, Deus sabe onde você é falho. Deus sabe qual é a sua debilidade. Deus sabe onde você precisa mudar. Mas, sabe, é que nem um pai, ele só quer assim: Deus, eu preciso da tua ajuda. Sabe, Deus quer ouvir. Deus quer ouvir de você: Senhor, eu quero mudar essa área, eu não consigo vencer. Ele já sabe, mas Ele quer que nós demos um passo para que Ele possa agir, para que Ele possa se revelar a nós. E como a irmã Ana Júlia estava falando, não é em congressos que Deus quer se revelar a nós. Não é em grandes eventos, não. É no seu quarto. É no seu período de oração com Deus. Mas, irmã Camila, eu não consigo orar em casa. Mas é onde você tem aquele tempo com Deus. É aí que Deus quer se mostrar. É aí, irmãos, é quando nós estamos num momento a sós com Deus, que nós firmamos, pastor James, bases, resistências. É ali que Deus quer se mostrar para nós, irmãos, que nós não venhamos depender de eventos. Olha o período que nós estamos vivendo. Não tivemos congresso, não tivemos retiro geral, não tivemos tantos eventos. Mas Deus está sempre conosco. Deus só quer que nós dobremos os nossos joelhos e clamemos, que Ele se revela a nós. Quantas vezes nós temos, como a irmã Júlia estava falando, esperamos um congresso. Irmãos, a oportunidade está diante de você. E uma passagem, pastor James, que me marcou muito foi em Provérbios, que ele estava falando que nós não devíamos trocar a verdade. Mas um versículo que me chamou a atenção foi quando parece que foi um pedido de Deus, sabe? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus está pedindo o nosso coração. Nós vemos que o pastor James venceu coisas da sua vida, quem sabe é a mesma dificuldade que você está enfrentando. Porque ele não se limitou à igreja, a eventos, a congressos. Ele tirou o seu período com Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Não é apenas, não são para alguns. O Espírito Santo está para todos. O véu já foi rasgado. O véu já foi rasgado. E uma coisa interessante, Margamila, nesse sentido, é o que acontece? Se a irmã fica muito tempo sem se alimentar, vamos supor, vai ficar um tempo sem se alimenta 2 vezes por semana. O que vai acontecer? Não vai morrer, certo? Só que naquele período que nós não nos alimentamos, nós vamos sofrer por causa daquele período. Então vejo, eu poderia fazer um trabalho muito facilmente, intelectual, um trabalho braçal, só que pelo fato de eu não estar bem alimentado naquele momento, eu vou cansar muito mais para fazer aquele trabalho do que se eu estivesse bem alimentado. Então isso aí vai ser um desgaste para mim que eu vou acumular. Agora, se a pessoa se alimenta bem, e se alimentar bem não é comer bastante, é comer o que precisa. Balanceado. Então todos os dias, né, obviamente
Quando está em jejum, ele está em jejum, né? Mas nos dias que está se alimentando, começa bem. Então, todos os dias ela não vai ter um desgaste muito grande, porque ela está bem alimentada. Entendeu? O dia dela vai ser bom, porque ela está bem alimentada. Então, espiritualmente, é semelhante. A pessoa pensa assim, eu vou curso de juventude a sábado. Aí sábado eu vou tirar então, como tem oração antes do culto da juventude, né? Eu vou orar, vai fortalecido. Tudo bem, mas quantos dias você ficou durante a semana e você não orou? E quanta coisa aconteceu pela falta de oração durante a semana? Entendeu? Então ele chega sábado, chega lá arrebentado. Por quê? Porque pela falta de oração, né, de disciplina espiritual durante a semana, por não ter isso, ele fez um monte de coisas erradas. Ele fraquejou em muitas coisas. Ele se frustrou espiritualmente em muitas coisas. Então, ele chega no sábado cansadíssimo, né? Ou no domingo, seja que dia for. Agora, se ele tivesse assim, todos os dias, um período de oração de manhã, se acorda, por exemplo, tira lá meia hora, uma hora e meia de oração. Ele já passa aquele dia renovado, ele já tem mais força, ele vai cansar menos. Entende? O cansaço espiritual dele vai ser menor. No outro dia a mesma coisa. O cansaço espiritual do outro dia vai ser menor. Então todos os dias ele não vai se cansar todo. Por quê? Porque ele vai começar o dia alimentado, ele vai começar o dia com estrutura espiritual, com graça na vida dele. Então muitas vezes o cansaço da pessoa é muito grande. Por quê? Porque ele está fraquinho. E aí porque ele está fraquinho, ele tropeça, ele bate com a cara no chão, ele, né, passa necessidade, diz coisas que não deve, né, daqui a pouco dá um tropeção em alguma coisa, as emoções dele são atingidas por outra coisa. Por quê? Porque ele estava sem estrutura. Aí todo o desgaste que ele passa durante a semana por falta de oração, ele quer compensar em um dia, quem sabe, no final de semana. Pode começar? Claro que pode. Né? Mas seria muito melhor se ele não tivesse todo esse desgaste. E no final de semana, em vez de ele só recompor todo o desgaste, né? Seria muito melhor se ele chegasse lá numa boa condição e aí adquirisse musculatura mesmo, né? Força. Então, essa questão de estar todos os dias orando, isso aí, o dinamismo espiritual nosso é outro. A gente tem outra força, a gente tem outro gozo, outra graça de Deus na vida. A gente se desgasta menos. Então, a gente tem que ter essa rotina. A gente tem que ter a vida cristã tem que ser diária. Eu preciso da vida cristã todos os dias. Eu preciso orar, faz parte da minha vida. Assim como eu almoço, como eu janto, como um lanche. Eu tenho que ter isso aí. Pedido de oração. Se eu tiro só um pedido de oração, não vou orar mais durante o dia, já tiro meu pedido. Não, daqui a pouco Deus toca no seu coração para você orar. Quantas vezes aconteceu isso? Às vezes estava no meio do dia, assim, sentia aquela força para orar, assim, dobrava o joelho falando em línguas estranhas. Por quê? Porque naquele momento Deus quer que a gente ore por alguma necessidade. O Espírito Santo nos conduz a isso. Então vamos dizer assim, esse é o lanchezinho, né, que a gente precisa ter. Aleluia! Vida cristã é todos os dias e o dia todo. É todos os dias, o dia todo. A gente tem que ser sempre. Glória a Deus. Pastor, antes de finalizarmos, que nós já sabemos que o senhor já está com os minutos contados, gostaria apenas que o senhor falasse um pouquinho de como nós identificarmos o lugar mais seguro para nós estarmos. Tá. O lugar mais seguro para nós estarmos. Falei isso lá no retiro, né? Então veja, a Bíblia nos mostra que o temor do Senhor é uma fonte de vida que nos preserva dos laços da morte. E o temor do Senhor é uma fonte de vida que nos preserva dos laços da morte. Então, eu preciso ter esse temor do Senhor na minha vida sempre renovado. Eu preciso ter esse fortalecido na minha vida. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Às vezes a pessoa olha para esse versículo e pensa assim, maldito o homem que confia no outro homem. Não posso confiar em ninguém. Não.
eu não posso confiar em mim mesmo. O apóstolo Paulo, ele olha para assim, eu olho para mim, não vejo bem algum, né? Eu sou carnal. O apóstolo Paulo dizendo que era carnal, misericórdia, né? E a gente vai dizer que sou super espiritual. Então nós temos que nos inclinar para o Espírito e buscar ser espiritual, mas o componente carne, isso só vai desaparecer de nossa vida, né? Quando aquilo que é imortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Esse é o termo bíblico, né? Então aí eu vou estar em outra dimensão. Mas enquanto isso eu tenho que entender, a minha carne, ela puxa para a terra, a minha carne, ela puxa para o pecado, a minha carne, né, puxa para um processo de afastamento de Deus. Então veja, irmãos, eu preciso estar ciente disso. Em qualquer lugar onde eu estiver, ali poderá a minha carne ser atingida, né? Ela está ali. Então vai ter momentos em que a gente precisa, que a gente vai estar no momento, quem sabe, com um pouco de oração. Vamos supor, lá na faculdade, uma semana de provas, né? Às vezes lá 4 dias de provas, misericórdia, né? Até hoje eu tenho pesadelo, né, em virtude disso aí. Verdade, às vezes até hoje eu sonho, às vezes, né, que chegou um dia de prova e eu não sabia que tinha prova aquele dia. Muito marcante. Até hoje, de vez em quando, eu tenho pesadelo. Meu Deus, mas como é que eu não sabia desse dia de prova? E agora chegou aqui, uma prova atrás da outra. Então, veja, chega um momento, né, que a gente enfrenta aquela prova, né? Ou melhor, uma semana, um exemplo, né, uma semana de provas. Aí você não consegue orar naquilo ali. Às vezes, né, tem situações que é correria, dorme pouco, e vai orar, dorme em vez de orar, de tão cansado que está. Você acorda cedo. Aí, naquele momento, você está com a sua carne superfragilizada, ou melhor, com a sua carne fortalecida e seu homem, né, o seu ser espiritual, sua natureza espiritual fragilizada. Então vejo, nesse momento, o que é muito importante? O que vai ser muito importante nesse momento? Você está no lugar o mais seguro possível. Imagina aquela pessoa que está sempre no lugar ali, né? Que tem pessoas sensuais, por exemplo, né? Que tem pessoas com palavras torpes, que tem pessoas que compartilham, né, de um domínio, de uma concupiscência que era o que dominava aquela pessoa crente, né, no tempo que ele estava no mundo. Então, se ele está naquele ambiente ali, quando chegar esses momentos, vamos dizer assim, a semana das provas, né, que ele não consegue orar como deveria, ele está no ambiente de perigo. Ele está no ambiente de perigo. Então, eu tenho, né, ou seja, no momento que ele está super espiritual, tudo bem, aquilo ali ele consegue dominar. Agora, no momento que ele está em algum momento de fragilidade, uma situação de fragilidade, aquele ambiente que, quando ele está super espiritual, vamos dizer assim, né, ele tranquilamente venceria, mas no momento de fragilidade ele se torna uma presa fácil, né? Então eu tenho que criar um ambiente à minha volta que seja o menos nocivo possível, que seja o melhor possível. E a Bíblia nos mostra, Salmo 1 nos mostra que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque um dia aquilo vai nos alcançar. Então eu preciso selecionar minhas amizades. Claro que eu vou, né, no meu trabalho, na faculdade, no colégio, tem pessoas ímpias, eu vou conviver com elas, né? Vamos dizer assim, ter aquela amizade normal. Um bom relacionamento. Um bom relacionamento, exatamente. A Bíblia diz que eu tenho que ter paz com todos. Paz é com todos, né? Não posso estar brigando com ninguém. Tem que ter paz com todos. Agora veja, embora eu tenha que ter paz com todos, comunhão eu não posso ter com todos. Então eu preciso estar no ambiente o melhor possível. Então eu vou selecionar meus amigos. Aquelas pessoas que eu vou estar mais próximo vão ser aquelas pessoas com perfil moral melhor,
né, que tenham algum temor, que tenham algum parâmetro moral, por exemplo, né, que não sejam pessoas escarnecedoras, que não sejam pessoas murmuradoras, que não sejam pessoas que vão me levar a me posicionar errado. Então eu vejo no momento em que eu criar um ambiente assim, que eu não frequentar ambientes onde essas pessoas estejam, não frequentar ambientes, né, que possam me afetar, no momento em que eu tiver numa semana de provas, que eu estou mais fragilizado espiritualmente, aquele ambiente vai ser menos agressivo para mim, então vai ser mais fácil eu vencer. Quantas pessoas que caíram por causa disso? Oravam, jejuavam. Eu conheci algumas. Olha, oração, jejum, só que o ambiente deles era um ambiente ruim. Entende? Eles não colocavam essa delimitação, não, isso aqui é ruim, vou me afastar disso, vou me afastar daquilo. Aí uma bela semana lá, estavam sem orar, estavam sem jejuar, por algum motivo, por outro, e pronto, se armou a cilada, caíram. Agora, se eles estivessem já com o tempo, né, quando tivessem graça espiritual, formado o ambiente, no momento que eventualmente estivessem fracos, né, aquele ambiente não seria tão agressivo, eles não queriam cair. E não somente a questão de cair, pode até não cair, mas o desgaste espiritual que um ambiente ruim traz. Veja, além de eu buscar ter graça de Deus na minha vida, eu vou ter que ter graça para vencer aquela oposição. Vai vencer a oposição. É como uma pessoa assim, tendo condições de estar num ambiente quentinho, né, que ele fica bem confortável, resolve ir para a rua. Veja, na rua ele vai ter que produzir calor para se manter e produzir calor para vencer o frio que está lá. Então é bem melhor para o organismo estar num ambiente quentinho, né? Que toda a energia dele, né, já vai ser para produzir outras coisas, para imunidade, enfim, né? Porque o conforto térmico dele é bom, né? Então ele não vai gastar tanta energia para superar um desconforto térmico, né? Que seria o caso se ele estivesse num ambiente gelado. Então a gente tem que ter um ambiente o mais confortável possível espiritual, um ambiente onde não existe o menos de carne possível, um ambiente que exista a menos malignidade possível, um ambiente mais espiritual possível. Vai ter um ambiente 100% seguro? Dificilmente, mas quanto mais seguro, melhor. Vai ser menos desgaste para a minha vida espiritual e num momento de fragilidade vai ser menos risco, né, de eu ter uma queda. Glória a Deus. Então ficam esses preciosos conselhos para nós jovens de termos uma vida de oração, uma rotina de oração, um dia que nós possamos nos dedicar e nos desligar de todos os nossos afazeres, de todas as nossas preocupações e nos colocarmos para Deus. Aleluia. Foram muito importantes, muito importantes os conselhos. Aleluia. Para nós jovens e ainda mais no período em que nós estamos vivendo. E Pastor James, agradeço muito por o senhor ter nos doado um pouco do seu tempo. Sabemos que a rotina aí é bem corrida. E pela misericórdia de Deus esteve conosco. É um jovem experiente. Glória a Deus. É um jovem experiente. E está aqui nos dando um pouquinho, nos contando um pouquinho da sua experiência, daquilo que ele fez para vencer tentações da juventude, preocupações da juventude. E hoje eu gostaria então, neste momento, que o senhor fizesse uma oração por nós. Amém. Glória Vamos orar então. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus. Aleluia. Chegamos diante da tua presença agora, Senhor. Aleluia, para te dar graças por esta oportunidade. E agora, Deus, nós clamamos por cada irmão, por cada irmã que está nos acompanhando agora, Deus, nessa programação. Que a tua graça, que o teu poder, que a unção do teu Espírito esteja sobre a sua vida. Deus, destrói toda ação de Satanás contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã. Destrói toda ação de Satanás. Destrói toda ação de Satanás.
Deus, dá-lhe sabedoria, Senhor, para ter uma estrutura espiritual, ó Deus, uma estrutura espiritual que lhe conceda vitória, que lhe conceda segurança. Uma estrutura espiritual, ó Deus, que lhe conceda, Deus, uma vida de constância na tua presença, uma vida fortalecida, uma vida de frutos. Em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor Deus, renova as suas forças, renova as suas forças, renova as suas forças, renova a sua graça na vida deste irmão, desta irmã. Renova a tua graça na vida deste jovem, deste moço, desta moça, Senhor. Enche do teu espírito, enche da tua graça. Enche da tua graça, Senhor, enche da tua graça, renova a tua presença na sua vida e dirige a sua vida em todas as coisas para a glória do nome de Jesus, teu Filho. Ó Pai, eu clamo a ti nesta hora e te dou graças por tudo. Amém. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Receba essa oração para a glória do nome do Senhor Jesus. E ainda não acabou, a irmã Valquíria vai estar dando um intervalinho, mas já estamos de volta. Amém, Deus abençoe. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Vem me renovar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me renovar hoje aqui. Aleluia! Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos cantar um hino bem conhecido que é Perto Quero Estar. Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei.
te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Se comparável que ganhei, oh, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei de todo o meu coração. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei de todo o meu ser, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Rei. Aleluia, irmãos. Às vezes a gente acha ou pensa que as circunstâncias que a gente vive são coisas que Deus não controla, são coisas que escapam do controle de Deus. Mas nós devemos confiar no nosso Deus que sabe todas as coisas. Talvez você está pensando que aquilo que você está passando é alguma coisa que Deus não tinha planejado isso, não tinha planejado. É alguma coisa que surpreendeu Deus, que saiu do nada. Mas, irmão, irmã, Deus quer te lembrar hoje, Deus quer te relembrar hoje que todas as coisas estão em suas mãos, que nada fugiu do controle dele, que a situação que você está passando, ele permitiu porque ele tem um propósito na sua vida. Ele quer fazer, através dessa situação, ele quer alcançar alguma coisa, ele quer que você alcance alguma coisa específica. Então, não pensa que Deus se esqueceu de você. Não pensa que as circunstâncias que você está passando são coisas que surgiu do nada. Deus está permitindo isso, sim, porque nada surpreende o nosso Deus. Ele tem controle de todas as coisas. E Deus quer lhe relembrar isso esta noite. Não fica triste, porque Deus está cuidando de ti, mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldade que você não entende ainda. Deus tem um propósito, então continua glorificando, continua tendo fé no teu Deus, porque Deus é fiel, Deus é grande, Ele faz coisas tremendas. Você não precisa ver algumas coisas extraordinárias para crer no poder de Deus. Creia somente e você verá a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia.
Deus, estamos de volta, irmã Camila. Estamos de E vamos volta. aproveitar este momento para dar uma olhada aqui no nosso chat. Nós temos aqui alguns irmãos de Porto Alegre, aqui da sede. Nós temos irmãos de Porto Rico, Canoas Leste, irmã Glória a Keila Deus. Ritter, lá de Três Rios, no Rio de Glória Janeiro. a Deus. Nós temos irmãos de Uruguaiana, glória a Deus, Aleluia. São João Batista, Santa Rosa. Nós temos a irmã Thalita Isabel, da Bahia, Da Bahia. Vitória da Conquista Glória da a Bahia. Deus. Nós temos aqui irmãos da área de Santiago, o pastor Natan Ló, de Palhoça. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos bastante irmãos aqui comentando no chat. E para você que chegou agora, nós tivemos um ótimo estudo, uns ótimos conselhos Conselhos. no primeiro bloco com o pastor James. O pastor James Schmidt Vieira esteve aqui, Um jovem experiente. um jovem muito experiente, Glória a e Deus. nos deu alguns conselhos. Preciosos, Preciosos né? Muito conselhos. preciosos. Irmã Camila, eu estou um pouco longe da minha família. E nessa rotina de sem pai, sem mãe, sem família, ninguém por perto, a gente toma as rédeas da vida espiritual pra gente. E esses conselhos que o pastor James deu são essenciais. A gente, acostumado na rotina, nós trabalhamos na igreja, a irmã estava falando, comentou no primeiro bloco, sobre que às vezes a gente esquece, entra naquela rotina. E os devocionais, nós que trabalhamos aqui no administrativo da igreja, nós temos devocionais tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E chegou um tempo que esses devocionais eles ficaram tão rotineiros que eu simplesmente chegava ali, falava o que tinha que falar, esperava dar o horário. E de repente veio essa pandemia. E eu estava em Santa Catarina. Trancou os ônibus, eu não consegui voltar de jeito nenhum. Mãe Camila, que saudade que me deu daqueles devocionais. O primeiro devocional que teve de novo, eu cheguei e falei assim, ai, Senhor, obrigada. Obrigada, porque é tão precioso esses pequenos momentos que nós temos e é tão importante esse fato de estar na presença de Deus. Não é orar, irmãos. Não, é conversar com o Criador do Universo. Nós, figuras tão pequenas, seres tão miseráveis, se nós formos nos compararmos com a tamanha grandeza de Deus, o Criador dos universos, que pega tudo na palma de sua mão, quem somos nós para dobrar os nossos joelhos e orar? Só que ele fala assim, filhinhos, ele nos ensina a orar, Pai Nosso. E então foi muito, muito interessante as dicas, os conselhos muito importantes, fundamentais para a juventude, os conselhos que o pastor James nos deixou, ainda mais nessa época que temos que tomar decisões. Eu e a irmã Camila, nós conversávamos sobre este tema esta tarde, e o adolescente, ele se preocupa com as atitudes, com as posições que ele vai ter que tomar. Ele se preocupa com as coisas que estão lá. O jovem, ele se preocupa porque tá aqui e vai ter consequência agora. Ai, meu Deus, que faculdade é agora? Eu tenho que decidir. E aquilo. E se a gente não parar e não pensar, não orar, não ter essa vida de comunhão com Deus... E outra coisa também, irmã Ana Júlia, é que por mais que o adolescente tá entrando nessa fase de ter que começar a decidir algumas coisas, ele ainda está sob o mandato dos pais, está ali dentro da casa dos pais. Então, há limites que eles ainda têm que obedecer. Agora, um jovem, irmã Ana Júlia, já entra numa fase de decisão. Exatamente. Ele pode já ter a sua própria casa, ele já pode ter o seu emprego, o seu salário. Ele vai começar a decidir coisas que muitas vezes seus pais não vão conseguir. Olha, não faz isso que nem um adolescente. O jovem, ele já vai querer decidir. Exatamente. Então, essa fase, irmãos, se nós não estivermos diante da presença de Deus, em oração, nós estamos suscetíveis a grandes erros. E já fica aí uma dica, jovens, vocês que têm os seus pais na igreja e pertinho, olha, não percam uma oportunidade. Valorize. Esse núcleo espiritual. Porque quando nós enfrentamos a vida morando sozinho, estudando morando longe, é tão difícil. Quando eu vi
que não tinha, que eu tinha que ir pra igreja sozinha. Que eu que tinha que me cobrar. Não, eu tenho que orar. Não, eu tenho que ir pro culto de jovens. Não era aquela, se eu faltei na igreja, ninguém vai perceber. Não, se eu faltava na igreja, 5 tios mandavam mensagem. Não tinha essa. Então, quando a gente começa a tomar, vive sozinho, sem os pais, ou sem uma família, sem aquele núcleo espiritual, é tão difícil, porque nós temos que tomar posição. E nós só conseguimos tomar posição quando nós estamos aos pés de Jesus. Porque o presbítero Bruno estava ministrando hoje para nós. Ele falou que quando nós tomamos posição, é certo que a afronta vem. E se nós não estivermos dia a dia nos pés do Senhor, nós teremos grandes chances de ser derrotados. Grandes chances de fracassarmos. E isso é algo incrível. Ele falava, pregava e eu falava assim, meu Deus. Meu Deus. Quanto mais ele falou assim, não, hoje eu vou mudar, hoje eu vou seguir aquilo que Deus tem pra mim, hoje. No outro dia vinha uma avalanche, assim, ó, numa só, e tacava no chão. E então é aquela constância de buscar Deus. Ai, Senhor, mas o ensino é a correria, a convenção tá chegando, os irmãos estão pedindo certificado de 2012. E aquela procura, e projeto novo, e faculdade, terminando semestre. Daí tu chega em casa, tu só quer deitar. Tu tá cansado, tu tá podre, daí tem que limpar a casa, que agora a minha casa não se limpa sozinha. E tu tem que fazer as coisas e... Não, eu vou tirar um tempo pra orar. E às vezes tu tá tão cansado, mas fala assim, Senhor, eu tô aqui. Eu sei que eu preciso do teu renovo. E Deus, ele vai cuidando de nós em cada detalhe. E ele vai nos estruturando para coisas que nós precisamos assumir. Um dos meus líderes, um antigo líder meu, quando eu era de outra congregação, lá da Palhoça, ele falava assim, ele era bombeiro e ele estava fazendo faculdade de contabilidade. Então, a rotina dele, aquele período de 24, folga 24, trabalho 24. E daí, estudando. Então, a rotina dele era completamente sem rotina, na verdade. Não pode nem dizer que tinha rotina. E ele falava que o tempo que ele tinha para orar era no ônibus. E ele ia orando no ônibus. Ele falava que às vezes a cabeça dele encostava e ele dormia e ele voltava de novo. E ele falou assim, eu comecei com 5 minutos. 5 minutos me salvaram no primeiro semestre. E depois eu fui aumentando. Quem sabe a gente olha assim, tipo assim, é impossível. O pastor falou orar 1 hora. Meu Deus do céu. Porque pra orar a gente não consegue orar 1 hora. Agora, pra falar com as amigas, meu Deus, 1 hora é muito pouco. Passa assim, ó. É muito pouco. E quando nós canalizamos... Isso Deus uma vez me chamou muita atenção. Eu amava contar tudo pra todo mundo. Mas chegava na oração, faltava a palavra, não tinha nada pra falar. E Deus começou a me mostrar que, mais do que as minhas amigas, Ele era o meu amigo. E eu precisava contar pra Ele. E quando nós contamos, chegamos aos pés do Senhor e falamos assim, Senhor, tá difícil. Não precisa ser aquela oração formal. Rasga o teu coração. Deus, ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu Pai. Claro que nós temos que ter reverência, mas nós temos que abrir o nosso coração. Um dos temas do programa da juventude da superintendência dessa semana foi rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, que nós possamos chegar na presença de Deus e rasgar o nosso coração. Nós possamos fazer da oração um hábito. E no dia que nós não conseguimos cumprir este hábito, nós sintamos falta, que lateje nossos corações. O pastor falou sobre o alimento. Não acontece comigo, às vezes na rotina a gente acaba não conseguindo se alimentar direito, vai se alimentar. Quando ia comer, alguém chega, tem que atender, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E de repente, aquela rotina vai se acostumando, tu já não sente fome se tu fizer isso por uns dias seguidos. E quando tu vê, tu não sente falta do alimento. Tu comeu uma coisinha assim, meia boca, só para dizer que comeu, para dizer que tá em pé. Só que o alimento, ele é necessário. Ele é fundamental para nos mantermos de pé. Então, se você tá tanto tempo sem comer, aproveite. Começa com 5 minutos, depois vai aumentando. 10, 15, 20, 30. Quem sabe um dia a gente consiga ficar o dia inteiro de joelhos orando. O dia inteiro. Glória a Deus. E nós temos que achar, nós temos que criar
pedir pra Deus estratégias. Exatamente. Porque a Bíblia diz orar sem cessar. Daí você fica pensando, tá, eu tenho tantos afazeres. Eu vou passar o dia inteiro no quarto? Não. Que nem esse irmão que você citou, o líder, lá de Santa Catarina. Ele orava no ônibus. Ele orava em voz alta? Não, ele orava na mente. Ele começou a achar momentos em que ele, ao invés de a mente estar vagueando em diversos pensamentos, quem sabe em outras coisas, em preocupações, problemas, não. Ele tirou aquele... Bom, é esse momento que eu tenho pra ter, é nesse momento que eu vou orar, é nesse momento que eu vou guerrear. E é tão bom, irmã Júlia, quando nós abrimos pra Deus o nosso coração, os nossos anseios, assim como eu e a irmã Júlia, nós conversamos bastante, assim como a gente conversa, contando, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, e você abre o seu coração, né, com toda aquela sinceridade pra sua amiga, Deus, ele é o que mais quer ouvir, ele já sabe, mas ele quer que você sabe, ele quer saber se você realmente confia nele. E você não precisa ter medo de abrir pra Deus. Deus, eu tenho tal fraqueza, eu tenho tal debilidade, eu não consigo vencer. Olha, tem dias que eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade, mas eu tô aqui diante de ti te pedindo um socorro, te pedindo uma ajuda. Eu quero mudar, mas eu não tenho força. A minha fraqueza é tal, minha debilidade é tal. E quando você começa a falar, irmã Ana Júlia, aquilo ali começa a te envolver, a força espiritual, ela começa a aumentar, você começa a sentir, sabe? Se sentir abraçada, se sentir amada por Deus. E, irmã Camila, a Bíblia fala em Mateus, qual pai que seu filho pedindo pão vai lhe dar pedra? E Jesus, ele é um pai amorosíssimo. Se tem alguém que sabe amar, é o nosso pai. E nós temos tantas preocupações, às vezes de ficar de aparências, de ficar, não, tá tudo bem, eu tô super crente. Mas lá dentro a gente parece que dobra os nossos joelhos e não consegue nem falar pra Deus. Como se Deus soubesse. Deus, ele sabe quem a gente é, ele sabe as nossas fragilidades, ele sabe que a gente é pó. E a gente não precisa, não tem o porquê nós chegarmos na presença dele e tentarmos esconder algo. Ele já sabe. Ele só tá esperando que nós confessamos com a nossa boca. Aquele que confessa alcança misericórdia. Nós precisaríamos confessar? Não, ele já sabe. Mas ele está esperando que nós depositamos a nossa confiança nele, que nós depositamos a nossa fé nele, que nós compramos com a palavra e lançamos aos pés dele tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que às vezes aos nossos olhos parece que é o fim do mundo. Então eu te convido, jovem, a lançar tudo aos pés do Senhor. E a faculdade, e os meus estudos, e a minha casa, eu quero um carro, eu quero uma carteira de motorista, tudo aos pés de Deus. E eu vou dizer que nem sempre Deus nos dá aquilo que nós queremos. Porque assim, irmã Camila, um sonho meu era fazer 18 anos e ter a carteira de motorista. Então vou fazer 20 daqui a pouco e ainda não tenho essa carteira de motorista. Só que eu fui colocando aos pés de Deus. E eu fui projetando tudo. Eu tinha tudo projetado, tudo esquematizado. Eu ia pegar férias, eu ia pra Santa Catarina, eu ia fazer lá, porque lá é mais barato, eu tinha condições de parcelar. E não deu nada certo. Nada certo. E eu falava assim, Deus, Senhor, mas tu sabe quando eu desejo no meu coração. Isso tá me deixando ansiosa. E eu coloquei tudo aos pés de Deus e não deu certo. E hoje eu fui entender que não deu certo porque se eu tivesse assumido uma prestação, eu não teria conseguido assumir outra. E Deus queria me abençoar com outra coisa. Deus queria me abençoar com um apartamento. Não com uma carteira de motorista que no momento não ia servir para nada. Então, quando nós nos colocamos na vontade de Deus, renovamos a nossa mente, buscamos a vontade dele, às vezes a nossa vontade ela não é cumprida, mas nós passamos a viver a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós necessitamos. Por isso que nós temos que buscar constantemente a renovação da mente. Porque não é com os nossos olhos, não é com aquilo que nós enxergamos, não é com a nossa razão. É algo espiritual, é algo muito maior do que aquilo que pensamos ou imaginamos.
Aleluia. Glória a Deus. Então, se você por um acaso entrou agora, dá Não, Da onde? espera acabar. um puxãozinho. Assim que acabar, começa de novo. E envie, irmão, compartilhe essa programação para aquele jovem que você sabe que precisa. Manda pro... Nós somos amigos. É melhor estarem 2 do que um só. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Manda assim, olha, ouvi, achei legal. Não precisa dizer assim, sente, sei que tu tá meio... Não precisa falar assim. Olha, achei muito interessante, muito edificante. Estou compartilhando contigo. E aquilo faz diferença. Eu lembro que teve uma vez que eu estava completamente, assim, desanimada. E uma pessoa me mandou um vídeo de uma ministração no YouTube e aquilo foi o ponto-chave para eu não desistir da minha caminhada. Um vídeo no YouTube que devia ter, assim, 10 minutos. Foi um ponto-chave. Às vezes um hino, irmãos, pode mudar todo o dia de uma pessoa. Às vezes ela tá ali, Senhor, por favor, fala comigo, por favor, fala comigo, por favor, fala comigo. E tu tá ali, vou mandar um hino, vou mandar uma programação no YouTube, ela nem vai ver. O que eu vou ficar mandando? É só pra incomodar. Não. E às vezes é tudo aquilo ali que ela tá orando, ela tá pedindo, e você está barrando o Espírito Santo lhe usar. E voltando um pouquinho no que a irmã estava dizendo ali, o mistério da oração, ele é tão grande que muitas vezes quando nós estamos enfrentando grandes problemas e nós tiramos um tempo para orar, para falar com Deus, para contar para Deus, parece que aquilo ali se abre na tua mente de uma forma que tu não tinha imaginado ainda. E aí Deus vai organizando tudo bem direitinho. Olha, não faz isso, não faz aquilo, segue assim, faz desse jeito. E muitas vezes, quando nós estamos, às vezes, irritados, irados ali, né? Que isso é comum do dia a dia, o estresse. E nós nos colocamos diante da presença de Deus. Senhor, tu viu o que aconteceu. E aquilo ali Deus vai tirando. E vai tirando. E ao contrário, irmã Ana Júlia, de nós contarmos para uma pessoa, para uma amiga, que só vai escutar a nossa parte. E muitas vezes vai sentir as nossas dores e vai querer defender a nossa causa. Deus, ele não faz assim. Porque como ele já sabe, ele te conhece o que aconteceu. Deus vai falando assim, não, tu tá errada nisso aqui. Tu vai orando, Deus ele vai te confortando e já vai mostrando o teu erro. Ele vai falando, não é bem assim. E aí depois você levanta e fica... Eu tava fazendo tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. E a errada era eu. Exatamente. Então, esse mistério da oração é algo impressionante. É algo, assim, inexplicável. Porque eu fico pensando, Ana Júlia, de todas as religiões que nós estudamos, quem faz escola de missões sabe, nós estudamos várias religiões. Nenhum Deus se entregou, nem deu seu filho pra morrer por nós. Quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou um consolador, sabe? E olha, ele estava aqui na terra, foi rejeitado, sabe? Foi injuriado, e mesmo assim, ele foi preparar um lugar. Agora, você vai deixar de falar com um Deus tão grande, sabendo de todos os sacrifícios que ele passou por se entregar? Imagina a honra. Às vezes eu fico pensando, nós não sabemos a honra que nós temos. Exatamente. Nós não sabemos a oportunidade que nós temos. Nós temos que lembrar, assim, umas coisas que às vezes eu me pego pensando. De todos os lugares do mundo possíveis. De tantos jovens por aí. De tanta gente. Olha quanta gente tem no mundo. Deus chamou a geração eleita. Deus nos chamou. Deus quis que os jovens do Ministério Restauração vivessem em santidade, vivessem na doutrina, para que ele pudesse se revelar de uma forma ainda maior. Que privilégio! Você já pensou que quando nós dobramos os nossos joelhos e Deus nos responde, não é qualquer pessoa que está nos respondendo, não é o seu chefe, não é o pastor James, por exemplo.
é o dono do universo, é o criador de todas as coisas. E ele para tudo. Eu fico impressionada com Deus, irmã Ana Júlia. Porque são tantas pessoas, quem sabe, clamando no mesmo momento. São tantas coisas acontecendo. E muitas vezes nós ainda estamos aqui só no nosso mundinho. Mas diversas coisas estão acontecendo ao redor do mundo inteiro. Aleluia. E ele para tudo quando nós dobramos os nossos joelhos para nos responder. E nós, muitas vezes, nós somos tão miseráveis que nós nos achamos dignos de alguma coisa. Se nós sabemos, se nós temos algum conhecimento, sabemos algumas coisas, nós já nos achamos, nossa. E nós somos tão miseráveis, tão miseráveis. Um Deus tão grande, tem um mundo inteiro. Há diversas vidas, tantas coisas que nós ficamos sabendo que acontecem no mundo, fora outras coisas que nós não sabemos. E Deus ainda sonda a mente, sonda o coração. Imagina tudo que Deus tem para fazer. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e Deus para escrever a vida delas no seu livro. Vários planos. E imagina quantos planos alternativos Meu Deus não tem que trocar por dia. Aleluia. Então estamos aqui terminando, infelizmente, essa programação. 2 minutinhos. Temos 2 minutos e nós gostaríamos de glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco. E nós gostaríamos de orar. Irmã Camila vai orar conosco. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos aqui o irmão Adenir, ele pede pela sua avó que está com Covid. E também nós temos o irmão Edivander, que pede oração pelo jovem William e pelo jovem Henrique. Irmã Camila então vai estar orando conosco e nós já nos despedimos de vocês. Vamos orar então. Senhor, amado Deus, Senhor amado Jesus, Pai, nós nos Pai colocamos Santo, mais uma vez que diante da estamos, Tua Senhor, em presença, Tua presença. agradecendo, Senhor, Sabemos, por este Senhor, rico que momento, não a merecíamos, qual mas Tu podemos, nos Senhor, ó Deus, concedeste estar neste momento. escutando Glorificamos conselhos a Ti, do Teu Senhor, e Filho, bendizemos que o passou Teu pelo que nome, nós passamos, pelas Tuas infinitas que enfrentou misericórdias e aquilo que pelo nós Teu estamos amor. enfrentando, Senhor, Deus, e venceu. glorificamos E hoje a eu Ti, peço, Senhor, Senhor, pelas nos ajuda a Tuas, vencer, pelas nos ajuda a Tuas guardarmos a Tua palavra, possamos, Senhor. estar em Tua Deus, presença, como que guardará o possamos guardar jovem os por o seu conselhos caminho? que o Teu Deus é servo guardando nos a entregou. Tua palavra, como manterá o Deus, jovem que por o seu possamos nos caminho? colocar É em guardando Tua a Tua presença, em palavra, oração, e que em hoje, jejum, Senhor, ó na Deus, leitura da Tua nós possamos palavra, guardar Deus, a tudo que foi que dito possamos aqui, ser, para que Senhor, possamos Te aquilo agradar, que Senhor, precisamos, que venhamos Deus. resistir o mundo, que venhamos Espírito criar Santo, hábitos que venhamos ter espirituais, hábitos Senhor, para espirituais podermos ante Tua enfrentar as presença. batalhas. Nós Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, que está participando Espírito conosco, Santo, e louvamos pedimos e que o Teu glorificamos Teu Espírito, nome. Senhor, venha dar força, venha dar Espírito graça. Santo, Quem que sabe Teu tudo que reino foi seja falado, ele não sentiu, ele, quem sabe pode ter falado, mas eu não tenho força, mas eu não consigo. Ah, Senhor, nós realmente não conseguimos. A nossa carne é fraca, nós somos debilitados, mas ao Teu Espírito, Senhor, ó Deus, o Teu Espírito que consola, é o Teu Espírito que anima, é o Teu Espírito que está conosco, que nos fortalece, Senhor. Nós realmente não temos força, mas eu peço que o Teu Espírito venha adentrar aonde esse jovem, essa jovem, seja pai, seja mãe, onde essa pessoa estiver, Senhor, o Teu Espírito venha adentrar, ó Deus, renovando a sua força, renovando convicção, renovando, quem sabe, Senhor, aquilo que para Ele é impossível. Mas, Pai, nos ajuda a contarmos para Ti os nossos maiores medos, a depositarmos em Ti as nossas ansiedades, Senhor. Deus, coloco também diante de Ti a cada pedido de oração, que o Senhor venha curar, restaurar a saúde, o Senhor, ó Deus, venha libertar, venha salvar. Tu sabe daquilo que os Teus filhos precisam. Nós não sabemos, mas Te somos gratos por este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos então você que esteve até agora conosco e nos despedimos então com paz, oração e união. Deus abençoe.